tarde, tudo bem com vocês? Na aula de hoje, nós iremos falar sobre a matéria de ciências. Então, abram na página 208, que nós iniciaremos o capítulo 5. Nesse capítulo está escrito assim: os ambientes onde vivemos. Nesse capítulo que nós estamos entrando agora, serão abordados alguns temas. Então, será abordadas as características de um ambiente natural, os tipos de ambientes naturais que existem, os fatores que modificam os ambientes, a degradação ambiental e como influencia as pessoas, a recuperação de ambientes naturais, a diferença entre parque e estação ecológica, a interação entre os seres vivos e o ambiente e, por último, o estudo dos microambientes pelos cientistas. Então, todos esses temas que a Pro acabou de citar para vocês são os temas que nós iremos trabalhar nesse capítulo de ciências, ok? Então, olha só, na imagem dessa página, a gente consegue observar a diversidade de plantas que é mostrada nesse ambiente, não é mesmo? Então, olha só, toda a diversidade de plantas que existem aqui nessa página. Uma coisa muito importante é que existem plantas e um agricultor, não é mesmo? Então, olha que legal, é muito interessante a gente chamar a nossa atenção para o homem, que aparentemente é o agricultor deste cenário. Agora, vamos ler aqui a definição que a página trouxe para a gente. Olha só. A agrofloresta é um sistema de cultivo que combina árvores nativas a diversos tipos de planta, como árvores frutíferas, ervas e leguminosas. Então, olha só que interessante. Ele deu a definição de agrofloresta. Vocês conseguem identificar as plantas de interesse do ser humano que estão sendo cultivadas aqui nesse sistema de agrofloresta? Quais plantas o ser humano tem interesse nessa imagem que nós conseguimos observar? Então, quando a gente olha, tem árvores que são frutíferas, né? E nós conseguimos observar o abacaxi, o mamão, a banana. Então, olha só, a banana, o abacaxi, o mamão. Nós conseguimos identificar a presença desses tipos. Também conseguimos identificar a presença de plantas que não são cultiváveis, como a embaúba. Então, olha só que interessante a presença dessas plantas. Então, a mistura de plantas frutíferas e também plantas que não são cultiváveis, né? Também nós conseguimos observar, identificar nessa imagem que existem plantas exóticas, né? Que foi o que a gente trabalhou no capítulo 3 de ciências. E também identificar as que não são originadas do Brasil, como a banana, que ela veio do sudeste da Ásia, e a banana, que veio do sudeste da Ásia, e o mamão, que veio do México, ó o mamão aqui, e dos países vizinhos. Vocês conhecem ou vocês acham que essa agrofloresta, ela lembra uma imagem, ela lembra um ambiente florestal ou um ambiente rural? Essa imagem aqui que nós vemos na página 208, ela lembra um ambiente florestal, que é da floresta, ou de um ambiente rural, que são de plantações, da agricultura realmente? O que vocês acham? Essa imagem, ela lembra a uma floresta,
por conta da desorganização das plantas. Então, existe uma falta de organização e também uma diversidade de plantas. Então, olha só, aqui na página 209, temos uma outra imagem para compor essa imagem. Essa imagem aqui da página 209, ela traz pra gente a ideia de realmente um ambiente rural. Porque tá vendo que, ó, a plantação já é mais organizada, é feita através de colunas, é feita uma organização na hora do plantio. Uma coisa muito interessante também é que nessa página aqui 209, eles plantaram um único tipo de planta, que eles cultivaram então o mamão. Ela é organizada em linhas, ó. Organizadas em linhas, o mamão. Tá vendo que é organizado por fruta? Então, o mamão só tem mamão. Aqui só tem um tipo de planta. Quando a gente diz que ela é organizada em, por exemplo, em planta ou em linha, isso traz pra gente uma ideia de uma plantação convencional. Então, olha só aqui o que tem escrito pra gente. Nas plantações convencionais, cultiva-se somente a planta que produz o que será vendido. Então, tá vendo que aqui as plantações convencionais, por exemplo, que essa pessoa, ela vende mamão. Então, ela planta somente o mamão que será vendido por ela. Aqui, para começar, compare os dois ambientes. Então, a gente comparando o ambiente da página 208 e o ambiente da página 209, que semelhanças e diferenças você observa entre eles? Então, foi o que a gente analisou até o momento, que os dois ambientes têm plantas cultivadas, né? Esse daqui tem o mamão somente, já esse daqui tem a banana, o mamão, abacaxi, banana, enfim. Ele também é no meio de diversas árvores, né? Não somente uma planta. Já a página 209 somente é o mamão que está sendo cultivado. E ele é plantado em uma linha que faz com que a plantação fique organizada, numa plantação convencional. B. Por que você acha que a agrofloresta recebe este nome? Então, o que vocês acham? É uma resposta pessoal de vocês, uma resposta variável que vocês podem achar o que vocês pensarem. Então, por exemplo, por que vocês acham que a palavra agrofloresta recebe esse nome? Então, vocês podem pensar que a agrofloresta remete a uma floresta, ou agrofloresta porque tem diversas árvores, enfim, é uma resposta variável. 2. Você considera esses dois ambientes como naturais? Por quê? Então, uma resposta pessoal que vocês respondem aqui no vídeo para mim. Vocês acham que esses dois ambientes, por mais das diferenças que eles tenham, eles são considerados ambientes naturais? Responde aqui no vídeo para a Pro. A Pro trouxe uma informação adicional para vocês sobre a agrofloresta. A agrofloresta, que foi o que a gente viu aqui na página 208, ela é um modelo que associa a agricultura, que foi o que nós vimos, né, em geografia, que são as plantas cultivadas pelas pessoas para ou o consumo ou a venda, e a floresta, que são plantas nativas, então que não ocorre uma organização, e sim ela vai crescendo e vai juntando árvores e mais árvores e mais árvores. A agrofloresta, ela trata-se de um modelo agrícola sustentável. Por quê? Porque ele junta a agricultura com as florestas, que são as plantas nativas. E aí esse modo de produção, ele causa um impacto ambiental menor do que as plantações convencionais.
Por quê? Porque conforme você vai plantando, você não tem uma regra, você não precisa tirar as plantas dos lugares onde elas estão nascendo. Já as plantações convencionais, tá vendo que possuem uma organização, então o espaço adequado de uma planta para outra, não fica uma poluição visual. E isso foi a página 209. Página 210. O que aqui na página 210, antes da gente entrar na página 210, a Pro trouxe para vocês alguns sites sobre esse tema que é muito importante. Então, ó, eu trouxe aqui para vocês o que é a agrofloresta. Tá vendo que possui a agricultura junto com as demais árvores. Então, não é apenas uma plantação do agricultor. Aqui a Pro trouxe o vídeo que ela mandou para vocês pelo Schools, para vocês verem o comecinho do vídeo. Aqui, ó, a Pro vai mostrar só um pedacinho para vocês aqui do final, que também é interessante. Do meio, né? Só pra dar esse mole todo, o pessoal desvaloriza o passo da Embaúba. Muita gente acha que ela é uma árvore de menor importância, mas é justamente o contrário. Além dela servir como uma árvore de reflorestamento, ela é o alimento e a casa de muitos animais. Ambaíba, em tupi, quer dizer árvore oca. É que aqui dentro tem vários espaços vazios onde moram um monte de formigas. Quer ver só? Oi de casa? Tem alguém aí? Oi de casa, tem alguém aí? Trouxe também o abacaxizeiro. Então, olha só como o abacaxi, ele é plantado e cultivado. A bananeira, então olha só como que a bananeira é. Quando a gente conhece as plantas, a nossa fauna, quando a gente entra em um ambiente verde, nós conseguimos decifrar quais plantas são. Então, a gente não fica sem entender nada do que está acontecendo, como se fosse um monte de mato junto. Aqui é o mamoeiro, então, que é a árvore do mamão. Olha só ele aqui. E por último, a embaúba, que é a árvore que nós vimos tanto no vídeo quanto no nosso livro, ok? Eu vou continuar para a página 210 no próximo vídeo, na parte 2.